Saudações tricolores, meu nome é Danilo Félix, sou petroleiro, sou analista de sistemas, fui conselheiro do Fluminense, eleito por 4 vezes nas gestões da Vifischel, as 2 do Peter e a do Abad. Também fui diretor de TI do Fluminense por 2 anos, diretor não remunerado, né, na gestão Pedro Abad. Esse vídeo é uma experiência que eu estou tentando fazer porque eu tenho visto na internet muita dúvida, né, muita polêmica na avaliação sobre culpa, sobre o jogador é vilão, o jogador não é vilão, na parte de contratos, né, de perda de jogadores que tem acontecido com o Fluminense. Então, apesar de eu nunca ter entrado num departamento de futebol, num vestiário, eu já conversei com bastante gente que trabalhou no futebol e ficou um pouco de conhecimento que eu queria colocar à disposição do torcedor para ele avaliar se é útil no seu julgamento sobre algumas coisas que têm acontecido no Fluminense. O vídeo são só 6 slides, né, além da capa e da conclusão, então vou tentar ser breve aqui. A ideia não é estressar itens de legislação, tal. Eu não sou advogado, sou analista de sistema, é passar o básico que o torcedor precisa entender para poder ajudar na sua avaliação sobre a gestão de contratos num clube de futebol. Então, um pouquinho de legislação, né? Eu tenho 47 anos, então quando eu era novo, tinha um instrumento chamado passe, que amarrava o jogador ao clube. Hoje não tem mais, desde 98, né? A Lei Pelé foi sancionada e extinguiu o passe. Então o que amarra o jogador ao clube é o contrato, só o contrato. Só que esse contrato tem algumas regras. No Brasil, para menor de 18 anos, o contrato prazo máximo de 3 anos, para maior de 18 anos, prazo máximo de 5 anos. E os últimos 180 dias de um contrato permitem ao jogador fazer um pré-contrato com outro clube. Então ali, se você deixa chegar nessa fase para negociar uma renovação de contrato, muito provavelmente você vai perder o seu jogador para um clube que pode fazer uma melhor oferta salarial, né? Já falei, a única coisa que prende o jogador é o contrato, né? E o que acontece geralmente nos clubes, né? A partir de 16 anos eles selecionam as melhores promessas da sua formação, né, da sua divisão de base, e fazem os contratos com essas promessas. Antes de 16 anos é possível? Mas aí tem que ter um envolvimento responsável, é uma outra regra, tá? O que geralmente acontece antes dos 16 é uma ajuda de custo. A grosso modo, grosseiramente falando, uma analogia com o que é um estagiário, né? A pessoa que está ali se desenvolvendo, ganha uma bolsa, né? Se atrasar essa bolsa também influi na perda de jogador, por assédio lá na base. Os clubes têm um pacto de cavalheiros para não assediar o outro, mas às vezes isso acontece, né? E aqui já entro direto num caso concreto, e a melhor forma de explicar essa questão de gestão de contrato em clube de futebol é com uma linha do tempo, né, uma timeline e marcos, né, para as pessoas entenderem. Então, eu coloquei uma foto do Miguel com a camisa de seleção, não foi à toa. Jogador que tem muita expectativa em cima dele, ele tem várias convocações, né? E como que o Fluminense faz para proteger esse investimento, para não correr o risco de perder um jogador desse que ele formou de graça no fim do contrato? Para você evitar, é praticamente impossível você dizer que evitou, né? Você pode mitigar, diminuir esse risco. Como? Se antecipando ao risco, né? É o único jeito, tá? Fazendo uma gestão contratual, né? Se o atleta estiver brilhando, né, tiver grande expectativa por ele, você tem uma janela de oportunidade para esticar o contrato menor do que teria normalmente. Se o atleta estiver apagado, você tem uma janela maior do que teria normalmente. Então cada caso é um caso. Então vamos olhar aqui a linha do tempo do Miguel, né? Ele fez o contrato no dia 6 de junho de 2019, prazo de 3 anos. Por quê? Porque nessa data ele tinha 16 anos, então o prazo máximo na lei é 3 anos, certo? Fim do contrato, 3/6/2022. Né? A linha do tempo está aqui, o primeiro marco e o último marco, né? Aqui em cima coloquei verde degradê e vermelho degradê para sinalizar
aonde está a melhor chance da janela de oportunidade do clube esticar o contrato. Botei aqui, ó, período útil para negociar a extensão do contrato. Seria quando? Do início até no máximo no meio do ano que vem ali. Por quê? Por que eu botei essa data aqui como perigo? 6/12/2020. Porque nessa data vai faltar exatamente um ano para ele entrar na data bomba, que é a data na qual ele pode fazer um pré-contrato com outro clube, né? Então, assim, se eu deixar para negociar esticamento de contrato com o Miguel aqui, ó, no final aqui, ou aqui no vermelhão, nessa faixa mais vermelha, muito provavelmente ou eu vou perder o jogador ou vou ter que pagar muito caro para ele ficar. Por quê? Porque interessa a ele, quando está aqui próximo dessa data, ouvir outras ofertas. Se a carreira fosse de vocês também iam querer ouvir várias ofertas de emprego. Então o jogador não está errado, não é vilão ou mercenário por querer ouvir outras ofertas. Errado é o clube que deixou para negociar aqui, perto dessa data, né? Então, aonde que o clube tem que negociar? Aonde ele tem a melhor janela de oportunidade para fazer um contrato num patamar financeiro que o clube possa pagar, né? No caso do Miguel, eu acho que é ao redor dessa data aqui, 6/12/2020, que está quase chegando. Se eu quero ficar com esse jogador, eu tenho que, nesse período aqui, né, que está com a chave aqui, né, chamar ele para esticar o contrato e dar um aumento, né, dar um pequeno aumento e esticar o contrato mais tempo. É isso que o Fluminense tem que fazer para não chegar aqui nessa bomba aqui que é a perda do jogador, né? Então vamos a outro caso, Evanilson, né? Evanilson, nós jogamos dinheiro no lixo com esse atleta, né? E aqui eu não vou fugir da polêmica, vocês que vão julgar, eu vou contar aqui os fatos, tá? Olha a linha do tempo dele, tá? A linha do tempo dele, eu não consegui a data exata desse último contrato dele na internet, mas ele fez um contrato com o Fluminense lá no início de 2017, né? E logo depois ele perdeu a mãe. Ele perdeu a mãe, ele teve uma queda brusca de rendimento. Ele foi no fundo do poço, normal, menino, perdeu a mãe. Qualquer ser humano aconteceria isso, né? Muita tristeza. Então, no ano de 2017, ninguém mais no Fluminense achava que ele poderia vingar como jogador, que ele foi no fundo do poço, normal, ser humano, né? No ano de 2018, para tentar recuperar o emocional dele, o Fluminense mandou ele para o Samorim, para ele ficar longe da saudade, longe da família, tentar reconstruir o seu emocional. Ele não brilhou lá, tá? Mas se vocês olharem entrevistas dele, quando estava lá e quando voltou, ele diz que esse período foi importante para ele retomar a vida dele, tá? Então para ele foi importante esse período. Mas aqui a incerteza também pairava nesses 2 anos, né? E aí entrou o ano de 2019, né, que teve uma transição no meio aqui. Gestão Mário assumiu 10/6, tá? Se a gente tivesse chamado o Evanilson aqui para esticar o contrato, ia ser fácil, nessa parte verde mais escura aqui. Só que aqui também parava a incerteza, né? E aqui, nesse período daqui até aqui, ele foi artilheiro do estadual. Então, o pessoal pode falar assim, mas então a gestão Pedro Abad errou. Quando ele foi artilheiro do estadual, ele deu a resposta e tinha que chamar ele para esticar o contrato aqui. Só que aí, quem estava lá pensou da seguinte forma: não, vamos deixar essa avaliação para quem vai entrar. Porque o estado, ele tem 3 anos de contrato, só em 2 meses ele brilhou aqui no estadual, que são times fracos. Tirando os clássicos, só tem time fraco. Então, deixaram a avaliação para o Mário, né? Mas poderia ter feito aqui, né? O Mário entrou dia 10, no dia 25/6 começou o Brasileirão Sub-20, que o Evanilson realmente mostrou que ele ia ser jogador de futebol, já dentro da gestão Mário, né? Só que nesse período aqui de 3 meses, de 10/6 até 29/8, aproximadamente 3 meses, se você chama o Evanilson para renovar o contrato aqui, você tinha grande chance, porque ele ganhava o salário de juvenil, 20 mil, né?
E nesse período aqui, o Fluminense fez várias contratações. Ele contratou o Lucão por um salário que eu sei de pelo menos 80 mil. Contratou o Wellington Ney e Nenê, que são jogadores acima de 200. Contratou o Lucas Claro e o Ourinho. Tudo nesse período aqui. Se você pega o Wellington Ney, né, é um jogador que já não joga bola há muito tempo, apesar de ser querido pela torcida. E tem que ser mesmo pelo que ele fez em 2012. Se você pega essa contratação do Wellington Ney e oferece o salário do Wellington Ney ou próximo para o Evanilson, aqui ele teria muito provavelmente feito um esticamento de contrato por esse salário. Mas aí as pessoas que estão aqui negociando, eu não sei se negociaram, se tentaram isso, né? Também podem falar, mas se eu aumentar um cara de 20 para 200, eu quebro o plano de carreira do Fluminense, todo mundo que vem da base vai querer isso também. Pô, mas aqui é a situação limite, né? O cara estava sendo artilheiro do Brasileiro. Será que ninguém estava vendo isso? Então, para resumir, nesse período aqui, na minha opinião, tem uma culpa compartilhada, né? A gestão Abad podia ter renovado por aqui, quando a incerteza sobre ele se dissipou um pouco, com a artilharia no estadual, e a gestão Mário podia ter renovado aqui. Provavelmente não prestaram atenção no jogador e contrataram esse monte de jogador aqui, né? Trade-off, podia ter feito uma troca. Não trago um desse aqui e pago mais para o Evanilson ficar, né? A partir do momento que entrou na fase vermelha, normal, o jogador vai querer fazer um leilão de ofertas. E no caso, cara, dele não foi nem leilão de ofertas, porque o empresário dele viu a oportunidade, pegou ele e vinculou no Tombense, que é o clube dele, né, do Eduardo Duran. E o Tombense usou o Fluminense de chocadeira, de vitrine, né? O jogador ficou se desenvolvendo no Fluminense mais um ano, oferecendo uma migalha do direito federativo, do direito econômico fluminense, e nem esperar o ano acabar, ele esperou o jogador ir para a seleção olímpica, coisa que valorizaria, seria bom para os dois. Ele tirou o jogador do Fluminense na primeira oportunidade, né? E nesse período aqui aconteceu também uma coisa difícil de explicar, né? Porque se era improvável uma renovação na fase vermelha aqui, como não aconteceu, não deu para entender o jogador atuar na Série A sem ter esticado o contrato. Ainda fez 2 gols lá no Itaquerão. Então você deu aqui a visibilidade que o agente dele queria para vincular ele ou oferecer ele para um clube europeu. Então essa parte aqui foi um erro grosseiro também, né? Então, dinheiro no lixo do Evanilson, que não se repita, né? Mas pode se repetir com o Marcos Paulo. Resumindo a timeline do Marcos Paulo: contrato de 3 anos em 1 de julho de 2018. Por que de 3 anos? Ele tinha 17, prazo máximo, pela lei, 3 anos. Fim do contrato, 30/6 do ano que vem, 2021. Data bomba, 2/1/2021. Está muito próximo essa data, então nós já estamos na fase vermelha. Por quê? Porque o Fluminense, quem está hoje no Fluminense, não alertou, né, ou apostou diferente, que a data aqui, perigo, que está escrito perigo, seria ao redor do início do ano, janeiro, que seria a data para você chamar o Marcos Paulo, fazer um esticamento de contrato mediante pequeno aumento, né, com grande chance de sucesso. Isso aqui não foi cogitado, né? Aqui, em janeiro desse ano, tinha que fazer o quê? Marcos Paulo, vem cá, você ganha quanto? Você ganha 50? Você vai ganhar 100 e vai esticar 5 anos o contrato aqui. Ah, mas eu não quero só 50. Beleza, você vai ganhar 60 e vai esticar 5 anos. E nós vamos vender você com calma pela melhor oferta para você e para o Fluminense. Aqui nessa data teria grande chance de acontecer, tá? Só que quem estava lá no Fluminense apostou que ele ia ser vendido por aqui, ó, em agosto, na janela. Ah, esse cara é o bola da vez, não vou fazer esticamento de contrato nenhum com ele. Vou vender ele. Só que aí veio a pandemia, voltou a pandemia, o jogador teve uma queda gigante de rendimento e não teve proposta. Então o Fluminense se lascou. E os gestores do Fluminense, nesse caso, eles fizeram o que não pode ser feito por um gestor, que é apostar só no melhor cenário, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta. Eles não foram nem um pouco diligentes
nem um pouco conservadores, em fazer um esticamento de contrato aqui, que era perfeitamente razoável. E qual é a situação agora? A gente está na fase vermelha, né? A diretoria falando que o jogador deu a palavra no mundo do negócio não vale nada, o que vale é contrato assinado. E estão ensaiando transformar o jogador num vilão, o que seria uma grande injustiça, porque a falha aqui é gravíssima do clube no timing de renovação, né? E o jogador não é errado de chegar na fase vermelha e querer fazer um leilão de ofertas. Se a carreira fosse de vocês que estão assistindo o vídeo, também vocês iam querer fazer isso. O jogador é profissional, né? Mais um caso, o Dodge também jogou dinheiro no lixo, porque esse aqui é um típico caso de quem estava no Fluminense avaliando não acreditou no jogador. Mas eu gostaria de lembrar que esse cara fez ótimos jogos na reta final de 2019. Ele fez um grande jogo contra o Palmeiras, um jogo que a gente venceu de 1-0, gol do Marcos Paulo. Vocês verem o VT desse jogo, vocês vão conferir essa atuação do Dodge. Ele foi bem em outros jogos. Ele ganhava só 40 mil, estava acabando o contrato. Então acabou a temporada, o Fluminense ficou na Série A. Quem estava lá avaliando, avaliou que ele tinha que renovar por um ano só, aumentando para 70. Salário muito baixo para jogador de Série A, tá? Se ele tivesse sido chamado aqui, ó, no primeiro semestre, para esticar um contrato mediante um aumento, ele ia esticar e mediante um aumento de merreca, aqui, ó, por aqui, na fase verde, né? Só que a diretoria achou que não devia fazer, né? Aí veio a pandemia, voltou a pandemia, o jogador virou titular, virou um dos melhores da posição no campeonato, né? Aí a data bomba, que era um dos 6, já tinha acontecido, então deixaram para renovar, para buscar renovação aqui na fase vermelha. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o jogador vai fazer um leilão de ofertas. Qualquer um faria, né? Então aqui na fase vermelha quem está com o maior poder de barganha é o jogador que tá brilhando, e não o clube. A falha do clube é não enxergar que ele era um jogador útil aqui na fase verde, quando o clube tinha mais poder de barganha, né? Então assim, por que a gente joga dinheiro no lixo? Porque esse jogador não jogaria na Europa, porque ele é muito baixo. Mas em mercado secundário, como Japão, parece que ele vai jogar no Japão, China, Ucrânia, Rússia, a gente teria grande chance de fazer uma venda de, sei lá, de pelo menos 2, 3 milhões de euros por esse jogador. Então é mais um caso triste de dinheiro no lixo, no fim do contrato, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque isso acontecia bastante lá na gestão Orcades. A gente perdeu 2 jogadores que todo mundo conhece por falta de time em renovação. Igualzinho está acontecendo aqui. Que foi o Marinho, que hoje está no Santos, destruindo, né? Jogador de primeira linha. E o Arouca, que era um jogador de seleção sub-20, jogador de alto nível, também saiu sem o Fluminense ganhar nenhum centavo. Então assim, espero que esse conhecimento tenha sido útil para avaliação do torcedor. Se o torcedor achar que foi útil no seu julgamento, vou ficar feliz com isso. E para terminar, dizer que as informações sobre datas de contrato são públicas. Elas estão no Bira, no site da Ferj, ou no BID, no site da CBF. E as fontes de informação sobre salário é a informação interna que eu tinha quando a gente estava lá no conselho, e um pouquinho também do que sai na mídia. Tá bom? Saudações tricolores, um abraço, obrigado aí.